gente, graça e paz a todos, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu vim aqui porque eu vim trazer uma pequena palavra de abertura que está em Salmos 18, 5 e 6, que diz assim: Na minha aflição eu clamei ao Senhor. Ele me respondeu e me livrou da angústia. O Senhor está comigo e eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? Bom, eu acho que todos nós já passamos por momentos de dificuldades, por momentos de aflições, isso é fato, mas devemos sempre nos lembrar que existe um Deus lá no céu que está cuidando de nós e que, com certeza, se a gente pedir ajuda dele, ele virá nos ajudar, nos socorrer. Devemos sempre lembrar que, não importa as circunstâncias, Deus estará com a gente, cuidando de nós, confortando nosso coração, vindo com a sua infinita bondade nos socorrer. E também lembrar que maior é aquele que está em nós do que aquilo que está no mundo. Maior é o Senhor que habita dentro de nós do que todos os problemas, dificuldades que estão no mundo, que com certeza virá até nós para nos fazer desistir. Mas não devemos desistir, porque Deus estará no controle de tudo. Se você pedir para Ele, Ele virá te ajudar. Então é isso. Nunca esqueça de que não devemos ter medo, mesmo que seja uma coisa natural, né? Não devemos nos preocupar, devemos nos acalmar e sempre lembrar que Deus está no controle da nossa vida e que Ele estará do nosso lado sempre. Porque afinal, se o Senhor está no nosso lado, que mal alguém pode nos fazer, né? Então eu acho que é isso que eu tenho que falar pra vocês. Agora eu vou passar pra vez da Bruninha, que vai fazer uma oração com vocês. E é isso. Beijo. A paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Por favor, levantem as mãos e vamos orar para o nosso culto. Senhor Jesus, eu quero te agradecer por esta oportunidade, meu Deus, e quero te pedir que toque no coração de cada um que esteja vendo esse culto, Senhor. Faça que esse culto seja muito abençoado e possa tocar no coração de todo mundo com muita alegria e amor, meu Deus. Venha ficar conosco, Senhor, a gente precisa do Senhor. Obrigada, em nome do Senhor Jesus, amém. E agora vamos ficar com os nossos louvores. Eu calei minha tristeza de
Foi no meio da tempestade, pinta um arco-íris pra me dizer no fim que a tua fidelidade não acabou. Oiê, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Vim aqui para dar uma breve ilustração e explicar um pouquinho dela. E a ilustração chama O Vestido Azul. Num bairro pobre de uma cidade distante, morava uma garotinha muito bonita. Ela frequentava a escola local. Sua mãe não tinha muito cuidado e a criança quase sempre se apresentava suja. Suas roupas eram muito velhas e maltratadas. O professor ficou penalizado com a situação da menina. Como é que uma menina tão bonita pode vir para a escola tão mal arrumada? Separou algum dinheiro do seu salário e, embora com dificuldade, resolveu lhe comprar um vestido novo. Ela ficou linda no vestido azul. Quando a mãe viu a filha naquele lindo vestido azul, sentiu que era lamentável que sua filha, vestindo aquele traje novo, fosse tão suja para a escola. Por isso, passou a lhe dar banho todos os dias, pentear seus cabelos, cortar suas unhas. Quando acabou a semana, o pai falou: Mulher, você não acha que uma vergonha que nossa filha, sendo tão bonita e bem arrumada, mora em um lugar como este, caindo aos pedaços? Que tal você ajeitar a casa? Nas horas vagas, eu vou dar uma pintura nas paredes, consertar a cerca e plantar um jardim. Logo mais, a casa se destacava na pequena vila pela beleza das flores que enchiam o jardim e o cuidado em todos os detalhes. Os vizinhos ficaram envergonhados por morarem em barracos feios e resolveram também arrumar suas casas, plantar flores, usar pintura e criatividade. Em pouco tempo, o bairro todo estava transformado. Um homem que acompanhava os esforços e as lutas daquela gente pensou que eles bem mereciam o auxílio das autoridades. Foi ao prefeito expor suas ideias e saiu de lá com autorização para formar uma comissão para estudar os melhoramentos que seriam necessários ao bairro. A rua de barro e lama foi substituída por calçada e pedra. Os esgotos a céu aberto foram canalizados e o bairro ganhou ares de cidadania. Vendo aquele bairro todo bonito e tão bem cuidado, quem poderia imaginar que tudo começou com um lindo vestido azul? Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Eclesiastes 11:1. Aqui mostra que nós devemos fazer a diferença, que nós devemos ajudar ao próximo, ter amor um com o outro e ajudar quem precisa. E nós devemos também se espelhar em Deus e refletir a glória de Cristo e fazer a diferença para que as pessoas possam olhar para nós, ver o quão nós estamos mudados, o quão bom nossas atitudes estão sendo e elas se espelharem em nós também e querer saber mais de como nós fazemos isso. Glória a Deus. Já oramos e louvamos. Neste momento eu queria convidar você que está aí na sua casa a receber com você que entre Pai, Filho e Espírito Santo. Que as palmas louvem ao Senhor Jesus. Agora que já oramos, já louvamos e já ouvimos uma linda ilustração, que tal irmos para a nossa palavra com a nossa líder Tiamara e com o nosso convidado especial, pastor Daniel.
a gente precisa aprender sobre o assunto para depois a gente opinar, né? A gente verdade. precisa aprender, a gente precisa entender, a gente precisa viver, caminhar junto, para que a gente possa entender o que eles estão passando. E é por isso que eu convidei você hoje para a gente fazer talvez um de vários. Talvez a gente tenha que fazer uma série, porque tem muitos assuntos para falar, a gente tem vários tópicos, né? Eu selecionei alguns, pastor, mas eu gostaria de, à luz da Bíblia, a gente ir falando sobre esses pontos que a gente selecionou. Pode ser? Claro. Eu tinha anotado aqui também que, assim, essa questão das pessoas olhar para um adolescente e já rotular ele, né, é algo errôneo que já está fixado na cabeça de muitas pessoas e que isso precisa ser consertado, Sim. né? Isso precisa ter um conserto. Sim, sobre tudo que se diz hoje em sociedade, eu entendo que há uma falta, uma carência, né, uma deficiência na maioria das pessoas sobre uma palavrinha muito importante que é empatia, né? Que é sempre tentar entender o lado da outra pessoa antes de você começar a querer ser compreendido, né? É melhor compreender para depois querer ser compreendido. Então é muito interessante isso, é muito importante isso, porque o adolescente ele tem algumas mudanças muito bruscas, né? Porque ele está saindo de uma fase, indo para outra, e nesse momento de mudanças ele não está pronto ainda. Exato. Ele não está dando a resposta adequada, porque ele já cresceu, e aí as pessoas pensam que ele já pode ser tratado como uma moça, um homem, um adulto, né? Um homem, e não é ainda, né? Ele não é um menino mais, né? Ele não é uma criança mais, que vai fazer birra, que vai fazer, né? Não vai ter aquelas infantilidades mais brutas, mais bruscas. Mas na fase da adolescência também ainda tem, sim, um pouco de brincadeira, tem um pouco de infantilidade, tem um pouco mix. E aí você tem essa mistura. Então as pessoas não podem esperar uma resposta de alguém que não está pronto e não está completo. E é essa que é a questão da empatia, né? Da gente se colocar no lugar deles e entender que eles estão num processo de transformação. E na realidade todo mundo está, né? Todo mundo está, mas eles estão na fase de uma mudança muito grande, né? Sim. Até os dois grandes crescimentos que o homem vive na sua vida no comecinho da sua vida ali do 0 até os 2 anos, a criança nasce com 50 centímetros e vai para 1 metro assim, né? E depois na adolescência que vai ter outro estirão, que aí tá um menininho lá de 1,20 m e vai para 2 metros. Daqui a pouco já está uma vareta. Isso aí. Então, essa galerinha, na verdade, o que eu vejo, você até já respondeu, mas assim, eles têm alguns conflitos, né? Eles passam, essa é uma fase de conflito, de muitos conflitos, né? E isso assusta, tanto eles quanto os pais, né? Um exemplo que eu acho bastante interessante é que, assim, numa casa, por exemplo, tem 2 adolescentes, né? E aí um responde direitinho ao ensinamento dos pais, a base, né? Tudo que os pais ensinaram desde o início, né? Sim. Mas os pais ensinou a mesma coisa para os 2. Um responde bem, o outro é rebelde. São os mesmos pais. Os mesmos pais, a mesma casa, criação. mesma condição de vida. Exatamente. Mas respostas diferentes. Entendeu? Então é um pouco sobre isso também que a gente vai discorrer aqui agora, né? Legal. E a questão das pessoas olharem para o adolescente, o que é comum a gente ver uma pessoa falando, quando ela vê um adolescente, às vezes ele não está nem fazendo nada, o simples jeito dele se vestir, né, dele se comportar, o jeito dele ser, chama a atenção das pessoas. Sim. O que as pessoas na ignorância, eu estou dizendo ignorância no sentido da palavra mesmo, ignorância de falta de conhecimento. De saber, né? Isso. O que elas costumam dizer, muitas vezes? Aborrecente, né? Aborrecente, falta de uma boa surra. Sim. Não é assim que a gente escuta, né? Isso. Falta de correção ou castigo dos pais, né? Os pais não souberam educar, falta do que fazer. Esse menino não tem ocupação, tem que botar para trabalhar. Culpa da internet. Sim. A internet é culpada, né? A internet é a grande vilã também. Ou os professores da escola, esses aí, então, são crucificados, né? A maioria das vezes. Ou então eles dizem aquela famosa frase que o adolescente ama ouvir, que é assim, no meu tempo não tinha nada disso. Não é assim? Ou então são delinquentes, né? Ou são mal agradecidos. Tem tudo em casa, né? Os pais fazem de tudo, mas eles são uns delinquentes, eles são uns mal educados. E não é nada disso.
O ruim é quando essas frases saem, às vezes, das bocas dos pais, né? O Terrível. pai, ele normalmente... O homem, ele foi chamado para nomear, né? O homem foi chamado para dar nome às coisas. Adão foi criado e ele deu nome aos animais. Então, a palavra do homem, tanto quanto a palavra de Deus, também tem poder. Deus criou tudo pela sua palavra e ele deu um pouco disso para nós. A nossa palavra não tem o mesmo poder, lógico, da palavra de Deus. Mas um pai, por exemplo, tem uma palavra muito forte sobre o filho. Então, às vezes, o pai... eu sei que, no geral, as pessoas podem falar essas coisas sobre os adolescentes. Mas é muito ruim quando um pai fala isso. Todas essas coisas, em algum lugar, pode até se aplicar, pode até ser verdade, né? Pode ser que o filho seja realmente rebelde, pode ser que realmente seja culpa de uma internet, mas eu acho que é interessante mesmo agora para nós, líderes de jovens e adolescentes, sempre procurar a culpa em nós e não neles. Sim, pastor, Sabe? só um stopzinho. A gente teve um problema técnico, pessoal. Quem está chegando agora, até mesmo quem já estava desde o início, nós tivemos um probleminha técnico. Na verdade, foi proposital para ver se o Guilherme e o Renan são bons ali no que eles fazem, mas a gente descobriu que eles são, porque eles resolveram instantaneamente. E aí cortou só um pedacinho da abertura. Então, a parte que a gente se apresentou, para quem não nos conhece, né, eu acho que cortou aí para vocês. Então, a gente só vai repetir de novo, tá bom? Meu nome é Mara, sou líder de jovens, de adolescentes dessa igreja, IEPD Jundiaí, Povo de Deus Jundiaí. E esse é o pastor Daniel, nosso pastor convidado pela segunda vez, né, pastor? E a gente falou que em casa está cheio de gente bonita. Assim foi o nosso começo, né, pastor? É isso aí, é isso aí. E para vocês, bonitos e bonitas que estão nos assistindo, fiquem aí, porque o assunto está bem interessante hoje, viu? É isso aí. Eu sou pastor já de jovens e adolescentes, né? Eu já trabalho nessa área, já tem, pelo menos, participando de lideranças, e não como pastor, mas pelo menos uns 10 anos já que eu faço parte de trabalhos com jovens e adolescentes. Então, por um longo tempo, eu também participei sendo jovem, né? Hoje eu já começo a ter uma certa saliência abdominal, que começa a mostrar a minha idade, né? Já começa a aparecer algumas coisas assim que já mostra que a gente já não é mais uma criança, né? Mas o meu espírito e o meu jeito, né, de ser, de falar, de brincar, ainda se adapta muito bem com a molecada aí. Trabalho com 2 adolescentes, assim, maduros já, né? Adolescentes já para homem já, né? Que são 18 anos, né? Então já são maiores de idade, mas ainda tem um pouquinho da adolescência neles ainda, né? E a gente se dá bem pra caramba, o dia todo se divertindo. E eu sou casado com a Pri, sou pai da Melissa, e nós já somos pastores há mais ou menos uns 4 anos aí, uns 4 anos e meio, já indo para 5 anos, né? E nós estamos servindo o corpo de Cristo principalmente nessa área de adolescentes e jovens, né? Pastora Priscila, lindíssima, a esposa dele está aqui com a filha, uma princesa, uma boneca, está aqui com a gente. Muito obrigada, viu, Pri, por você ter vindo também. É isso aí. Bom, eu estava falando aqui, Mara, que a parte complicada, às vezes, essas frases que você falou aí, né, frases negativas a respeito dos jovens e adolescentes. Eu acho que o complicado é quando elas saem das bocas de pessoas que são responsáveis por eles, ou de pais, ou de professores, ou de pastores e líderes, né? Eu acho que quem é responsável por um jovem, quem é responsável por um adolescente, não pode jogar a culpa em outra coisa. E lógico que eu disse aqui, às vezes algumas dessas coisas se aplicam realmente, elas são verdades realmente, mas acima de tudo, isso eu acredito que isso é para toda a vida, isso é para tudo que nós fazemos, é procurar em nós uma culpa também, né? Porque o homem tende a culpar as outras pessoas e as outras coisas, né? Adão, o que você fez? Síndrome de Adão, síndrome adamita. Você comeu do fruto e aí ele jogou a culpa em todo mundo, mas enfim, não é nem esse o foco. Mas o que as pessoas precisam às vezes entender é que o jovem, o adolescente, ele está carente de uma atenção, ele está carente de uma conversa, ele está carente de um socorro, de um bate-papo, né? E às vezes é só repreensão, é só ver os erros, sabe? E às vezes só está errando mesmo, mas você não pode somente elogiar e bonificar, vamos dizer assim, recompensar os acertos, mas sim os esforços também. A cada esforço, mesmo que não tenha dado um resultado bom,
um esforço já merece sim uma certa recompensa, né? sim. Então acho que isso é legal. E o resultado bom também, a gente precisa analisar que é o seguinte: os pais, eles já viveram mais, eles já são mais experientes. Então, o resultado bom para um pai ou para uma mãe não é o que o filho vai dar, porque ele ainda não aprendeu, ele está aprendendo as coisas. Então, o esforço, para mim, tem muito mais valor do que a nota 10. Né, do que o máximo, o extremo, porque ele se esforçou, ele foi, ele fez, né, mas não saiu de acordo com o que o pai gostaria, o que a mãe gostaria, mas mesmo assim incentive, continue dizendo para ele que foi ótimo, que foi bom, que dá para melhorar. Né? Sempre dá para melhorar, isso serve para todos nós. Né? Sempre dá para melhorar, mas não usar palavras negativas que vai diminuindo ele. E quando ele for fazer novamente, ele já vai se sentir inseguro. Nossa, da outra vez foi péssimo, agora será que vai ser pior, né? Que péssimo. Então, ele já vai diminuindo, ele vai se encolhendo, e aí a negatividade vai tomando conta dele, né? E isso pode levar uma adolescente à depressão. É um dos passos que pode levar à depressão. Sim. A fase da puberdade, pastor, eu separei um versículo bíblico porque a gente gostaria de, nesse bate-papo, ir colocando à luz da Bíblia todos os versículos, né, que se encaixam com os temas. Para mostrar que a gente é crente, né? Exato, obrigada, pastor. Alguém precisava completar isso, né? Salmo 139, 14 diz assim, eu peguei uma tradução bem legal que os adolescentes gostam, né? Salmo 139, 14. Eu te louvo porque fui feito maravilhosamente de um modo espantoso. Eu gosto demais disso. As tuas obras são maravilhosas e sei disso muito bem. Né? Então, eu fui feito maravilhosamente de um modo espantoso, é muito legal, né? Sim, sim. E assim, é muito cara de adolescente isso aqui. A hora que eu me encontrei com esse versículo, eu falei, esse é perfeito, né? Porque essa transição aí da criança para o infanto, né? Aliás, perdão, do infanto para o adolescente, como você já falou no início, é algo que assusta eles, é algo que eles acordam e, tipo, né, tem alguma coisa errada aqui com o corpo, com os sentimentos, né? Descobrir uma coisa nova em si mesmo, né? E as descobertas, muitas das vezes, são curtidas, mas algumas vezes elas causam um espanto, medo. Claro. Né? E eles precisam de orientação nessa fase. Sim. Eles precisam de mais dos pais, eles precisam de mais dos líderes, eles precisam de mais, porque se eles não tiverem os pais e nós, a liderança por perto, onde eles vão buscar ajuda? Com os amigos, né? Do mundo, às vezes, né? Um amigo que não pode dar nada para ele que seja bom. E vai procurar um refúgio, né? Vai procurar um lugar. Refúgio. E às vezes não acha, esse que é o problema. E quando você tem, de repente, um amigo que vai te afundar mais ainda, corre de novo um risco de alcançar esse lugar da depressão, que é o que a gente está falando hoje, né? Exato. Por que a gente fala de depressão para jovens e adolescentes? Porque eu nunca ouvi antes, eu tenho 30 anos, né? E quando eu era adolescente, quando eu era mais novo, eu não ouvia falar de suicídio de adolescente, suicídio de jovem, né? E não ouvia também, assim, um número muito grande de pessoas que tinham que passar. Lógico que terapia com psicólogo é recomendado para todo mundo, né, gente? Que é uma coisa boa, um bom profissional, e isso eu não estou falando mal disso, tá? Mas eu estou dizendo o seguinte, eu não via uma quantidade muito grande de pessoas que tinham que passar por terapia, que precisavam daquilo porque talvez, se elas não fizessem, poderiam perder a vida, como a gente vê hoje, né? Então, hoje em dia, realmente é uma carência, uma necessidade nós abordarmos esse assunto. E aí, essa questão da mudança, da puberdade, essa questão do jovem, todo dia acorda com uma descoberta em si, nos seus sentimentos, emoções, no seu corpo, né? Isso vai, às vezes, gerando inseguranças, isso vai gerando, às vezes, dúvidas, vai gerando algumas incertezas, vai gerando coisas que podem causar algumas crises neles, né? E essas crises vão trazer problemas, né, se não forem tratados. Se essas crises não forem resolvidas, vai levar esse jovem, esse adolescente, a alguns sintomas de depressão, vamos falar assim, né? Exato. Aquela coisa de querer ficar sozinho, querer ficar trancado, não quer conversar com ninguém, não quero comer. Então, tudo isso é uma resposta a toda essa crise mal resolvida. Quando você tem uma gripe, e uma gripe não é bem curada, você pode pegar uma pneumonia. Isso é uma coisa mais séria. Exato. Então, o que a Bíblia fala lá em Eclesiastes? Que depois que a cobra mordeu, já não serve de mais nada o encantador.
Se você tem um encantador, você tem que usar ele antes, né? Então, é sempre trabalhar com o preventivo e tentar conversar antes, né? Exatamente. O cérebro deles já provoca essa confusão, né? Porque essa transição, o cérebro vai responder de uma maneira, o corpo está de outra ainda. Então, esse conflito já gera entre o cérebro e o corpo. E é por isso que eles entram em conflito. E a segunda questão que eu separei, porque o nosso tempo é bem limitado, né? É o interesse sexual. E na Bíblia, em 1 Tessalonicenses 4:3, diz assim: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Né? E aqui a gente já sabe que as mudanças hormonais elas são muitas, né? A gente já falou sobre isso. Um número significativo de adolescentes sofre diversas dessas mudanças e acaba deixando os seus pais de cabelo em pé. Sim. Né? Porque eles estão ali em casa com eles não sabem, porque o dia a dia, às vezes corrido dos pais, né? Trabalho, casa, filhos na escola e tudo mais, os compromissos acabam não deixando eles perceber que os filhos estão crescendo. Né? Tem muitos pais que chamam o filho, homem já, com barbinha já, né? 17, 18 anos de bebê, né? Sim. E, então, eles não percebem esse crescimento. Então, essa questão do adolescente, dessa transição, ela causa um desconforto na família. Né? Acaba causando, se os pais não forem estruturados, se eles não tiverem uma boa base, eles vão se perder, eles vão entrar em conflito, vai entrar em conflito todo mundo, os pais, o adolescente, vai entrar em conflito todo mundo. E nessa hora também é muito natural, nesse momento, né, é muito natural eles se apaixonarem, né? Sim. São altamente apaixonáveis. Sim. Eu conversei com uma psicóloga que ela disse que isso se chama paixonite. Você já devia conhecer esse termo, né? Apaixonite. Né? Porque eles começam a gostar de várias pessoas, né, num curto espaço de tempo, e os outros se apaixonam pelo amor da vida. Já é o amor da vida. Né? E o que acontece? Às vezes eles encontram essa, vamos dizer assim, talvez uma carência, né, necessária nesse momento de transição, num professor, numa professora, num amigo de escola, né, e aqui nos colegas, e aí está o perigo também, né? Nessa questão, assim, não é muito confortável os pais que não ouviram dos seus pais uma conversa de sexualidade. Então, o pai não foi tratado com os avós do adolescente, vamos dizer assim, né? Nessa questão, já não recebeu essa educação e se sente desconfortável de tratar desse assunto. Eu acredito que nesse momento entra uma liderança, por exemplo, da igreja. Alguém que pode ajudar. Então, acho que os pais não podem abandonar o problema, porque eu não recebi isso, não sei falar sobre isso, não vou falar. Não, se você não se vê capaz de falar, se vê desconfortável em falar, é a hora de acionar alguém. Aí você manda a bucha para a Mara. Exatamente, você traz para mim que eu levo para o pastor Daniel. Mas se a gente está falando aqui de sexualidade, né? E se eu dei aqui uma dica para os pais, eu dei aqui um conselho para os pais, que se você tem esse problema e se sente desconfortável, manda para alguém. Mas eu tenho que dar uma dica e um conselho para os adolescentes que estão nos assistindo também. A Bíblia fala o seguinte: fugir da imoralidade sexual. Não resistir à imoralidade, sabe? Mas foge da imoralidade. O que é fugir da imoralidade? Você, menino, você tem um Instagram. Procura não seguir mulheres que não se vestem direito, sabe? Aquelas moças que estão economizando pano, que colocam lá as fotos do Insta delas, que está quase sem roupa, que, sabe? Uma vez a Pri me sugeriu umas coisas, ela entende mais de rede social do que eu, e ela falou: olha, é importante que você siga outras pessoas, às vezes as pessoas que te seguem, é legal você seguir elas de volta. E eu comecei a seguir algumas pessoas, depois eu fui vendo as fotos dessas pessoas e eu mesmo fui tirando. Mas eu não sou um adolescente, eu não estou com os hormônios à flor da pele como eles estão. Mas não é viável nem para mim, que sou um homem maduro já. Então é uma dica que eu dou e que eu também procuro viver. Que eu vou lá e vejo que tem alguma coisa que pode gerar em mim, que despertar em mim uma sexualidade, eu vou ter que evitar isso. Eu vou ter que deixar isso, sabe? Então, essas ferramentas
da internet são ferramentas poderosas na mão do Senhor e são poderosas na mão do inimigo também, né? Exatamente. Então, uma dica que eu dou para os meninos, para as meninas, não sigam aquilo que desperta mais sexualidade ainda em você. Você já está altamente apaixonável e você já está altamente sexualizado, porque os hormônios estão a todo vapor aí. E nós, pais, nós, pastores, líderes, nós passamos pela idade de vocês, e eu não tenho constrangimento nenhum em falar sobre isso, porque para mim foi assim também. Eu também passei por isso, e lógico que eu também tive esses hormônios, eu também tive essa sexualidade aflorada. E foi bem esses dias, viu, gente? Foi bem esses dias que ele passou por essa fase. Porque tá logo aí, Pode né, fazer 18 anos. Novinho, né? Filhotão ainda. Então, uma coisa que eu percebo, assim, né, essa questão deles estarem altamente apaixonáveis. Eu conheço eu tenho um amigo meu que ele é adolescente ainda, e ele fala para mim direto, ele fala assim: ô pastor, agora eu achei a mina da minha vida, mano. Dá uma O olhada amor nessa mina da aqui. vida. Aí, às vezes ele fala assim: mano, achei uma mina que ela canta demais. Aí todo dia é outra, sabe? Todo dia é uma mina diferente. Cada dia tem um amor diferente, é um amor por então, dia. Então isso realmente, isso pode acontecer e realmente é uma coisa natural, mas é uma coisa que você tem que fugir disso, né? Você tem que evitar ao máximo essas coisas, porque vai te ajudar. No caso do cristão, não tem como uma sexualidade te ajudar nesse momento. Porque, para que um jovem namora? Vamos falar de sexualidade pensando nisso, né? Vou ser rapidinho aqui nisso. Para que namora? Namora para casar. Agora, você com 14 anos, você tem condições de construir uma casa? Você tem condições de manter uma família? Então, tenta evitar um namoro agora, porque é muito tempo se abrasando, é muito tempo passando junto, é muito tempo com sexualidade à flor da pele. Então, isso é tudo porque, não é porque é bom para você, não, é para agradar o pai. Isso é tudo porque o pai, ele se ofende pelo pecado e se alegra pela santidade. Então, quando você toma essa iniciativa de fugir da imoralidade, de fugir da sexualidade, de evitar esse tipo de coisa, você vai sim viver uma vida muito mais agradável aos olhos do Senhor, né? Agora, uma outra coisa falando de sexualidade, o problema de hoje também é as pessoas perdidas na sua sexualidade. Ninguém sabe nem o que é mais, né? Pelo menos no mundo é assim, na igreja é um pouco menos, mas a gente percebe também alguns traços de feminilidade nos meninos e às vezes de masculinidade nas meninas. Então, menina, seja uma princesa e você, menino, seja macho, seja homem. A Bíblia fala que Jesus, ele é simbolizado por um cordeiro pascual. E a Bíblia fala lá em Êxodo que o cordeiro era macho, então Jesus era macho também. Então veja que você é viril, que você é másculo, que você é homem. Se você percebe que as pessoas notam em você um traço de feminilidade, corrija isso. Se você fala mole, faz assim com a mão, você que é cristão, você que quer ter um comportamento de acordo com a palavra de Deus, que a palavra de Deus não muda, ela não se adapta à nossa vida e à nossa condição, ela não quer isso para você, ela quer que realmente você, como homem, seja homem. E com certeza você na sua geração vai ser um diferencial. Meninas, sejam femininas, sejam princesas, usem maquiagem, se vistam como meninas e enfim, despertem em vocês a sexualidade que Deus te deu e não inventar uma outra. Exatamente, é isso mesmo. E o nosso terceiro tópico, pastor, é sobre o sentimento de independência. Porque quando eles estão nessa fase que a gente acabou de dizer, eles já estão se achando... Sabem de tudo já. Sabem de tudo, mandam em tudo, são os donos do pedaço, né? E já está cantando de galo em casa, né? E assim, já é o autossuficiente para morar sozinho, só que não, né? Não, é um franguinho querendo cantar de galo. É um franguinho cantando de galo. E eu separei aqui um versículo também, que Provérbios 1, do 1 ao 4, diz assim, estes são... são os provérbios de Salomão, né? Aí diz assim, ó, eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Provérbios? Provérbios 1. Provérbios capítulo 1. Isso. Provérbios é o livro da sabedoria, né? E o capítulo 8, principalmente, vai falar sobre sabedoria, como esse versículo está falando também da instrução, né? De crescimento, do conhecimento. E Provérbios 8 é o próprio Jesus. A sabedoria está incorporada em Jesus Cristo. Jesus, ele é a sabedoria de Deus encarnada num homem. Então, quando nós precisamos entender quem nós somos e para onde nós estamos indo e de onde nós viemos, nós precisamos de uma base, de uma luz, que é a palavra de Deus. Quando você olha para a Bíblia, Exatamente. você olha para um provérbios como esse, por exemplo, que vai ensinar você a ser alguém melhor, e você olha lá para Gálatas
eu acho que 6:3, ou acho que é 6:3 ou 3:7, alguma coisa assim, sempre confundo, mas lá em Gálatas está escrito, aquele que pensa ser alguma coisa e não é, engana-se a si mesmo, né? Então a pessoa está achando que ela é e ela nunca vai ser, porque ela já acha que está pronta, então ela não vai nem buscar uma melhora, não vai buscar uma mudança, porque ela já acredita que é. Então você que é adolescente, entenda, você realmente já cresceu, você já mudou muita coisa, você já entendeu muitas coisas, você já aprendeu realmente muitas coisas, você já não é mais uma criança, mas algumas responsabilidades, elas vão vir, vão te amadurecer lá na frente. Então não exija de você mesmo uma resposta que você mesmo não pode dar ainda, e nem se dê a chance das pessoas cobrarem de você essa responsabilidade, porque quanto mais você vai cantando de galo, mais forte você vai ter que bater as asas aí. Exatamente. Então, o negócio é assim, é entender o seu lugar em Deus, entender o seu lugar hoje na família, entender a sua posição, o seu nível de maturidade, e só buscar amadurecer todo dia, aprender alguma coisa nova, viver a sua vida como ela deve ser vivida, vivendo a adolescência como ela deve ser vivida. Lá em Eclesiastes fala assim, o rei Salomão, ele, que é o mesmo autor de Provérbios, ele falou o seguinte: jovem, dê ao seu coração tudo o que ele desejar, mas lembre-se que o Senhor trará juízo todas as coisas, ou seja, faça o que você quiser desde que não seja pecado, viva a sua vida como adolescente, mas não exija de você mesmo ainda uma resposta que você não pode dar, né? Então, essa questão realmente da independência, achar que você consegue tudo, você pode tudo, você vai entender com o passar do tempo, que mesmo com 40 anos, com 30 anos, 40, 50 anos, você vai entender que você ainda depende de alguém. Você depende de Deus e você depende de homens. E aí quando você entende sua dependência, é muito mais fácil viver, porque você não vai querer ser independente. Você vai simplesmente aceitar aquela verdade que é realmente uma verdade bíblica. Para nós dependemos de Deus e dependemos de outras pessoas. Depois que você casar, você depende da sua esposa, depende do seu marido, para as coisas. Você não decide mais nada sozinho, você só decide junto. Então você depende de uma outra pessoa para decidir, né? Depois que você fica mais velho, você depende dos seus filhos, às vezes eles que vão cuidar de você. Então a vida toda vai gerar em nós uma dependência. O que acontece é o seguinte, é que o adolescente pensa que pode ser independente. E, na verdade, os pais podem sim dar a eles algumas novas responsabilidades para realmente já ir aflorando essa independência, entre aspas, né? Ou seja, não é uma independência, mas é um nível maior de responsabilidade, que é um filho que era imaturo, que era infantil, que agora vai chegando na maturidade. Então ele tem que realmente receber novas responsabilidades. Então aí você fala assim, mas que tipo de responsabilidade? Eu vou poder pegar o carro do meu pai com 17 anos? Não, você vai lavar mais uma louça, entendeu? Você vai colocar um lixo para fora. Lavar direito. Você vai pagar uma conta da casa. É isso que é uma responsabilidade nova, entendeu? Então a independência e maturidade não é de todo bom, não. Ela complica algumas coisas, viu? Ela é bom por um lado é legal você poder dirigir, sair e ir para onde você quiser, não ter que dar satisfação para pai, para mãe, mas você vai ter que dar satisfação para sua esposa, vai ter que dar satisfação para o seu marido, sempre para alguém vai ter que dar. Mas essa independência, né, ela sempre vai ter um limite, e é Deus quem coloca esse limite. É isso aí. A gente entende, né, que quando... O pastor até falou uma parte muito legal, porque assim, eu anotei uma parte, ele completou aqui, que quando chega nesse estágio, o adolescente, qual que é a tendência dele quando ele se sente independente? Aquele relacionamento bom que ele tinha com os pais, né, que os pais era tudo para ele, não saía de casa sem os pais, não fazia nada sem consultar os pais, mas quando chega nessa fase, eles não querem mais. Aí muda de repente, e os pais às vezes sofrem um baque com isso, porque eles não estão esperando por isso. E aí o dia que eles falam, vamos filho, com a gente na casa da tia fulana, não vou mãe. Né? Tipo, causa aquele espanto. E assim, é o momento dos pais tomarem bastante cuidado, porque o que acontece nessa fase? Aqui tem um perigo muito grande, porque além desse conflito que vai gerar, se os pais não souberem lidar com o seu adolescente em casa, o adolescente vai se afastando cada vez mais e vai procurando em outras pessoas, né, a segurança, tudo que ele teria que ter com os pais, nos pais, dos pais. Né? Sim, sim. Com... né, os pais, dos pais. Então, assim, o que vai acontecer, ele vai procurar aonde muitas das vezes ele não vai encontrar coisas boas, né? Só que aqui a gente tem um outro fator ainda, pastor, que é assim, os pais, eles não estão preparados, às vezes, para cuidar desse adolescente, né? A maioria das vezes, os pais não estão preparados para cuidar desse adolescente. E o que ele vai fazer?
ele vai atribuir isso ou para os professores ou Os pastores, né? para os líderes. pastores, né? Só que nem os professores e nem os pastores são responsáveis por essa parte. Essa é a parte dos pais, mas os pais precisam saber disso. Eles precisam entender como que eles cuidam do seu adolescente, porque o seu adolescente é responsabilidade sua, não é responsabilidade nossa. Nós vamos dar a eles a parte espiritual. A gente vai Sim. ensinar eles, encaminhar eles com a parte espiritual, mas o demais é com você, pai, é com você, mãe. Então, não atribua aos pastores, não atribua à igreja, não atribua à escola a tua função, o teu papel. Mas, ok, mas eu não sei fazer isso porque eu não recebi. Porque muito do que a gente ouve, né, pastor? Sim, sim. Mas eu não recebi isso. Então, ok, a sua fase já passou, né? Vamos colocar ela de lado e vamos cuidar do teu filho agora. Então, o que você precisa fazer? Buscar ajuda. Aí isso sim aí. você pode buscar ajuda com os pastores, porque daí os pastores vão te indicar um excelente curso, vão te indicar um excelente livro, vão te dar conselhos. Sim, vai Não é pregar isso? para você se precisar, e a gente vai conversar junto. Porque eu, por exemplo, nem sou pai de adolescente, eu sou pai de uma menina de 3 anos. Mas eu... Uma fofa que está ali. Mas eu cuido já tive assim, sob meu cuidado, 50 jovens, 60 jovens, que eu, de certa forma, não sou responsável por eles, por um ponto de vista, e por outro, sim, eu vou ter que dar uma resposta para Deus sobre tudo aquilo que eu fiz com eles. E nesse sentido, sim, eu sou responsável por eles. Mas no sentido de dar, por exemplo, um pouquinho mais de corda na independência dele, isso é vivência, isso é dia a dia. Eu não posso chegar para ele, para um adolescente, e falar assim, olha, hoje você pode esticar um pouquinho mais, você pode chegar em casa depois das 10. Estou te dando porque confio em você. Cara, eu não sou o pai dele, não sou a mãe dele, então eu não posso fazer isso. Mas quem que vai saber disso? É o pai e a mãe, e ele vai dando responsabilidades e vai dando corda ao mesmo tempo. Né? Porque quando você vai soltando um pouquinho mais a linha, a tendência é o negócio subir um pouco mais, vai ficando mais distante, ou seja, você solta um pouco mais a linha, mas vai ter que ter mais força para segurar lá em cima. Então, o pai, quando ele vai dar vamos dizer assim, um direito, né, um pouco mais de independência para o seu filho, também tem que atribuir a ele uma responsabilidade compensatória. Uma coisa sempre tem que compensar a outra, não porque é por meritocracia só dentro de casa, mas é porque você precisa amadurecer o seu filho para ele poder ter essa linha que ele está recebendo. E a gente só amadurece com responsabilidade. A gente só amadurece com experiência, com responsabilidade, né? Com problemas que a gente enfrenta e a gente aprende. É isso. E aqui nessa parte também, eu queria deixar uma dica para os adolescentes, né? Que muitas das vezes eles conversam com a gente, ou até mesmo com os amigos, e eles falam assim, poxa, meu pai, minha mãe está muito chato, nossa, eles não deixam fazer nada que eu quero, eu não posso fazer nada que eu quero mais, né? Você está acostumado a ouvir isso também. Então, assim, calma, que tem o seu momento vai chegar de você cuidar, o pastor já falou sobre isso, né? Que vai ter os momentos de responsabilidade sua, a independência que você está achando que é maravilhosa, né? Mas que ocultamente tem aí uma surpresa para você, a hora que você descobrir que você não é tão responsável por si, mas que sempre vai depender de alguém, né? E o pastor já deu todos esses passos aí. Deixa eu só falar mais uma coisinha, Mara, sobre isso. Falando para os adolescentes, você falar que o seu pai não te deixa fazer nada, mereça poder fazer mais alguma coisa. Busque merecer. Mostre para os seus pais um comportamento diferente. Mostre para o seu pai, para a sua mãe, que você já pode receber um pouco mais de confiança e de independência e de liberdade, porque você também está amadurecendo. Porque eu vejo que, às vezes, eu conheço pessoas que já têm... Ele é o irmão mais velho na casa, ele tem 26 anos, e ele parece um adolescente, parece o mais novo, completamente irresponsável até hoje. Tudo que faz de qualquer jeito e não liga para as coisas. Então, assim, se você vai se comportando dessa forma, não imagine que Deus também vai te dar mais liberdade. Até para nós que somos adultos, a vida é assim. Se você não crescer em responsabilidade, você também não vai crescer em liberdade. A responsabilidade e a liberdade, elas caminham juntos. Elas têm que... Uma acompanha a outra, né? Senão você não está pronto. Deus não te dá algo que vai te ferir e te machucar. Deus vai te dar algo que você realmente está pronto para administrar. Porque, na verdade, tudo que está na nossa mão, seja a liberdade, seja o dinheiro, seja... Tudo, na verdade, é do Senhor. A nossa vida é dele. Nós só estamos administrando. Então, Deus não vai dar para nós algo que nós não temos capacidade de cuidar.
Então, antes de nos dar, Deus vai também nos dar uma carga de lutas, uma carga de problemas, uma carga de responsabilidade, né? E quando nós dermos uma resposta adequada ao Senhor, Ele vai nos dar também uma resposta de volta. E aí nós vamos sim viver esse lugar de honra, esse lugar de bênção, esse lugar de liberdade. Mas é sempre assim. Então você, adolescente, não fica culpando o seu pai, falando que ele não te dá a liberdade, sendo que você continua sendo, né, continua com a cabecinha desse tamanho ainda. Você já tem que crescer também, você tem que acompanhar, você tem que mostrar uma diferença, né? Então amadurece junto, né? Exatamente. E outra coisa também, uma dica aqui bem interessante que eu acho, é porque assim, os pais precisam, de repente, nem atribuir muitas tarefas, mas também não deixar muito folgado, né? Que é o que você acabou de... É um equilíbrio, tem um equilíbrio, mas também prestar atenção no seu filho. Presta atenção como ele chega da escola, presta atenção na fisionomia dele, vê se ele está triste, conversa, né? Sejam amigos dos seus filhos, porque isso vai, pelo menos, contribuir para que ele não vá buscar esse amigo, essa pessoa, na internet, num desconhecido, ou na rua, ou em pessoas que não inspiram confiança para eles, né, pastor? E assim, tem adolescentes que, às vezes eu vejo os pais falando assim, esse menino só dorme. Né? Até a psicóloga usou um termo bem interessante que eu anotei, que se chama triângulo amoroso do adolescente. Como que é isso? Ele dorme, come e fica na internet. Ah, tá. É um triângulo amoroso, entendeu? É a paixão do momento é essa. Ele dorme, come e fica na internet. Então, se o seu filho está nesse estágio, senta com ele, conversa com ele, vê aonde vocês estão falhando, ou, de repente, nem é falha, né, pastor? Mas, assim, tenta entender qual é a fase. Porque vocês, de repente, estão aí perguntando assim, o que tudo isso que eles estão falando tem a ver com depressão, né? Tem tudo a ver com depressão. Porque se você encontrar o seu filho nessa fase aqui, ele está num estágio caminhando para a depressão. Se já não estiver. Já. Se ele já não estiver, se ele tiver tudo que for em excesso, se ele estiver comendo demais, né, dormindo demais, internet demais, tudo em excesso, você desconfie já. Ou às vezes ele está para o canto chorando e você às vezes nem percebe. Eu acho engraçado que, lógico que todo mundo já desconfia, já realmente pode desconfiar disso com certeza, de que eu e a Mara, antes da gente sentar aqui para conversar, a gente conversou um pouco antes. E a gente não pensava em direcionar essa palavra aos pais, né? A gente não estava tocando nisso, né? E eu percebi que a gente está falando muito aos pais hoje também. Aqui isso. Os adolescentes estão nos assistindo e eles não podem cobrar isso que nós estamos cobrando dos pais. Nós estamos, na verdade, dando conselhos aos pais e eles vão dar essa resposta ou não. Mas por que nós estamos falando aos pais e estamos falando sobre depressão? Porque os pais, eles cuidam dos filhos. O adolescente não marca um psicólogo sozinho. E é engraçado isso, né? Porque a gente não ia falar aos pais hoje. E nós estamos falando por quê? Porque talvez você, pai, tenha um adolescente depressivo na sua casa e você não estava percebendo. E você, às vezes, por ter uma criação antiga, você foi criado por gente, às vezes, simples, né? Aquele pessoal que nunca nem sabe o que é depressão porque não precisou, viveu uma vida boa. Na vida da simplicidade tem essa coisa boa, porque a simplicidade gera vida mesmo de verdade. E a pessoa não vive depressão. Quando ela tem uma vida assim, um cara que nasceu no sítio, viu o passarinho cantando, esse tipo de gente... Não deprime de jeito nenhum. Pelo amor de Deus, vive muito melhor que nós. Então, às vezes, o pai foi criado nesse lugar, foi criado por... meu pai era da roça, então... E às vezes ele fala assim, a depressão é frescura. Ou o cara é espiritual demais, ele fala assim, não, depressão é demônio. E não é nada disso. Então, por que nós estamos falando aos pais? Porque talvez você tenha um filho depressivo em casa e você precisa resolver esse problema. E eu vi isso agora, Mara. Enquanto nós conversávamos aqui, eu fui aqui dentro de mim aqui perguntar por que nós estamos falando tanto aos pais. Porque talvez porque você, pai, que vai marcar um psicólogo para o seu filho, é você, pai, que vai chegar com a Mara, vai chegar para mim, vai conversar e vai falar assim, olha, meu filho realmente está apresentando alguns problemas, você me ajuda? E aí sim, então eu percebi que nós estamos falando sim aos adolescentes um pouco, estamos dando dica para eles aí, fugir de algumas coisas, foge da imoralidade, mostra que você é mais responsável, cresça, amadureça, enfim, nós estamos dando dicas para os adolescentes, sim, mas por que nós estamos também alcançando tanto os pais? Porque são os pais que vão marcar essa consulta se for preciso, né, se for necessário. Exatamente. E se vocês perceberem, nós botamos nos posts depressão versus adoração. Né? Aí, de repente, você está perguntando aí, que hora que eles vão falar de adoração? Se você prestou atenção, a gente já falou.
Sim. Né? A gente já falou em todos os tópicos. Então, assim, essa gravação ela vai para o YouTube, ela vai ficar lá. Assista quantas vezes for necessário. Vai nos procurar, procure a mim, o pastor Daniel. A gente vai estar à disposição de vocês, tanto do adolescente quanto dos pais. Porque, às vezes, nós falamos alguma coisa aqui e vocês não entenderam. Né? Pode nos procurar que a gente vai explicar melhor, a gente vai sentar, tomar um café. É bom tomar café junto, né? A gente vai tomar um café. É bom. Não pode, não dá aglomeração, né? Mas a gente toma de máscara. A gente fica... Eu não consigo. Eu já tenho máscara com canudinho. Dá um jeito, a gente dá um jeito. Mas o que a gente queria deixar para vocês é tudo isso que nós falamos até agora, todos esses tópicos, todos esses assuntos. É óbvio que tem muito mais, eu já falei isso no início, tem muito mais tópicos, dá para aprofundar muito mais nisso. Já vou deixar o convite para o pastor Daniel para uma próxima, né? Nós vamos fazer uma série aqui desse assunto, porque é um assunto muito importante. E, assim, tudo que nós falamos... se o adolescente partir para esses pontos aonde a gente citou aqui, ele vai entrar em depressão. Então, na verdade, nós estamos fazendo hoje um preventivo. Né? E quando a gente se aprofundar um pouquinho mais, aí a gente vai falar no que já está. Né, pastor? Isso. E aí, para o que já está, uma outra vez a gente vai falar como sair. Então, Sim. assim, vai ter que ser em série, porque são muitas coisas para falar, são muitos detalhes. E é necessário, o pastor disse que a gente não combinou nada, fato que nós não combinamos mesmo. E quando nós sentamos aqui, fui mostrar para ele algumas coisas, e ele falou assim para mim, bom, eu não gosto de anotar, porque senão eu me perco. Né? E eu falei, então deixa o Espírito Santo fluir. E com toda certeza foi isso que aconteceu. Foi o Espírito Santo que nos direcionou para estar falando com os pais, dando as dicas para os filhos. Cada um pega a sua parte aí em casa. Cada um analisa, né? Os pais se analisem para ver aonde que vocês estão. Qual é a posição de pai, de mãe que você está nesse momento? Qual que é o ambiente que você criou na sua casa para cuidar do seu adolescente? Ou você ainda está cuidando do seu filho de 17 anos como se ele tivesse 5? Ou você ainda está cuidando do seu filho de 17 anos como se ele tivesse 25? Né? Então, tem tudo isso. Vê o ambiente que você criou na sua casa para cuidar do seu adolescente. Né? Analisa tudo isso. E, se você precisar de ajuda, nós estamos à sua disposição. Sim. E para os adolescentes, por que as pessoas falam aquelas coisas que nós falamos no começo? Que adolescente é difícil, que adolescente às vezes é só porque adolescente, por exemplo, não fala. Por que é tão difícil? Às vezes você fala assim, e aí, está tudo bem com você? Ele fala, está tudo bem. Você fala, e aí, o que você fez hoje? Eu acordei e assisti. A conversa é muito curta e muito simples e muito rápida e não responde direito, sabe? Desenrola balanga um beijo aí, gente, vamos conversar. Fala o que você está sentindo. Fala assim, hoje eu acordei confuso, hoje eu acordei com eu não sei, eu estava em dúvida com uma coisa. Gente, põe para fora. Põe para fora o que você está pensando, o que você está sentindo, para as pessoas saberem também o que você é. Senão você vira uma caixinha de surpresa. A gente está só assim, olhando para a caixinha fechada e fala assim, uma hora quando a gente abrir, a gente vai entender o que está acontecendo. E quando abre, já foi tarde demais. Abriu, pronto, já está depressivo. Tipo Kinder Ovo, né, pastor? Já vem a surpresa. Então, não deixa isso acontecer. Você, adolescente, procura alguém de confiança e fala, conversa, sabe, se expõe, abre o teu coração. Abre o teu coração sobre sua sexualidade, abre o teu coração sobre a sua independência, abre o teu coração sobre tudo que nós falamos aqui e tudo mais. Abre o teu coração sobre a tua vida, sabe? Porque as pessoas precisam te conhecer para saber o que você está passando e poder te ajudar. Às vezes a criança é difícil de ser ganha. Quando você vê uma criança que ela te vê como uma pessoa nova na vida dela, ela fica tímida e retrai. Mas se você ganhou ela, você conversa com ela e, ela sai tudo. Tudo que você pergunta, ela fala. Seu pai compra presente para você? Não compra. Sua mãe te trata bem? Não trata. E porque criança é verdadeira também, né? Agora o adolescente ele já aprendeu a ficar quieto. Ele aprendeu a ficar tímido para sempre. Ele aprendeu a não deixar ganhar. Exato. Né? Então eu dou essa dica para você, adolescente. Deixem as pessoas ganharem vocês. Quando vocês sentirem confiança de que a pessoa realmente está te querendo bem, pessoa que está te trazendo para um lugar melhor, que está querendo te levar para um lugar melhor. Então, se você vê isso, por exemplo, nos seus pastores, nos seus pais, em alguns amigos mais velhos, que às vezes um tio, alguém que é um conhecido seu, que você percebe que é uma pessoa de sucesso, uma pessoa do bem, uma pessoa de paz, vai lá e cola nessa pessoa e abre o teu coração, porque assim as pessoas vão saber o que você está passando e assim eles vão poder te ajudar. Senão você vai ficar depressivo e às vezes as pessoas nem percebem.
porque os sintomas da depressão eles são sutis, e eles vão aumentando dia após dia. Quando vê, é só uma sonolência, está dormindo demais. Ele, sei lá, o que aconteceu, acho que é tireoide, tá aumentando muito o peso, ou está diminuindo muito o peso. Não está dormindo nada, acorda à noite. Então, tudo isso é sintoma de depressão. Então, a pessoa tem que começar a entender o que você está passando. E, às vezes, o que você está passando não é só pelos sintomas, mas é pelos seus sentimentos, é pelas suas dúvidas, é por aquilo que passa na sua cabeça. Tudo isso que o pastor falou seria o próximo tópico, e ele não sabia o que estava escrito aqui, mas é a inconstância. É a inconstância que eles se encontram. Ele acabou de falar tudo isso, né? Eu trouxe aqui para a gente comparar com essa fase deles, Pedro. Sim. Né? Quando ele fala para Jesus. O melhor exemplo. Né? Quando Jesus vai lavar os pés dele, né? E aí ele fala: não, o senhor não vai lavar meu pé, não, né? Aí Jesus fala: mas Pedro, eu preciso lavar seus pés, senão você não vai ter parte comigo. Então lava tudo, lava o pé, lava a cabeça, dá logo um banho aqui, né? Então, assim, Pedro tinha essa inconstância, né? E hoje, os adolescentes, quando chega nessa fase aí de 15, 16, 17, geralmente, que eles se encontram, como o pastor acabou de dizer, eles se retraem, né, demais, ou eles estão calados demais, ou eles estão falando demais, né? Ou eles estão, tipo montanha-russa, sabe? Ou eles estão muito lá no alto, ou eles estão despencando. É aquele versículo, né? A terra que passaste a possuir é a terra de montes e de vales, né? O adolescente fica nessa. Né? Exatamente. Então, assim, isso é para que, até para você mesmo, adolescente, se você perceber que hoje você está lá na parte alta da montanha-russa, mas amanhã você despencou, se analisa também, presta atenção e saia desse lugar. Saia desse lugar de inconstância, né? Eu não consigo fazer isso sozinho. Busca ajuda. Busca ajuda, fala com seus pais. E para chegar num lugar de moderação, de equilíbrio, é porque assim todos nós temos altos e baixos, mesmo depois da adolescência. Acontece que os seus altos têm que ser um pouco mais baixos, os seus baixos têm que ser um pouco mais altos, né? O problema é essa curva oscilar muito. Se você tem esses altos e baixos regulares, vamos dizer assim, moderados, você não tem problema nenhum. Só vai tentando não chegar no fundo do poço e depois parecer que é o dono do planeta, sabe? Tenta sempre achar esse lugar de equilíbrio, né? Moderação é a palavra certa. A palavra moderação em um versículo bíblico, ela tem a palavra que foi escrita, fala de alguém que tem uma mente segura. É alguém que não tropeça nos seus próprios pensamentos e na sua língua. Então, moderação é uma coisa é uma palavra correta para alguém que precisa vencer a depressão, que precisa passar pela adolescência, sem cair na depressão. Seja moderado, seja equilibrado, sabe? Vai buscando essa moderação, né? Vai buscando esse lugar de equilíbrio aí. É isso. E eu queria só deixar agora, o nosso tempo já estourou, né? Eu queria deixar algumas dicas para que vocês anotassem aí e pensassem um pouquinho sobre isso. Quando você está nesse estado que nós falamos aqui, lembra toda a parte negativa que nós falamos, né? Choramingando pelos cantos, resmungão, ou então você está muito lá embaixo, ou então está muito lá em cima. Essas inconstâncias aí, quando você perceber que você se encontra nesse lugar, o primeiro passo para você sair é a iniciativa. Porque se você não tiver a iniciativa de se levantar, né, de levantar da cama, de chegar de frente com a comida e falar, mas espera, eu já comi isso, não vou comer de novo. Já faz uma hora que eu estou na internet, acho que eu vou dar um tempo, eu vou jogar um futebol, eu vou fazer uma maquiagem, eu vou ver se minha mãe precisa de ajuda. Mas tentar sair dos excessos. Tá? Então, você precisa de iniciativa, porque não dá para nem nós, nem os pais fazer isso por você, tem que ser você. Né? E você tem que ter ousadia para fazer isso. É verdade. Tem que ser ousado. Não dá para você fazer sendo... será que eu vou... Esse é o fleumático, né? Que é o que fica na dúvida? Não, o fleumático e o melancólico, eles são mais pé no são chão. melancólico, exatamente. Isso. Então, assim, usa a sua criatividade, vai fazer alguma coisa interessante, vai fazer algo que te dá prazer, vai fazer algo que ocupe a sua mente, vai ler livros. Vai viver, né? Vai viver. Vai viver que pegou essa? Você vence depressão. Vai viver. E é isso, e persevere, nunca desista. Porque as fases difíceis elas vão passando. Quando você ficar adulto, aí vem as responsabilidades, é muito legal. É bem bacana, né?
Sim. Super, top. O pessoal pergunta para mim, como é que você faz para trabalhar tanto assim do jeito que você trabalha, essa força de vontade de trabalhar, acordar cedo e ir para cima? Eu falo assim, é porque eu recebo cartas motivacionais da CPFL, CPFL, do DAI, DAI. isso. E essas cartas motivacionais vão me fazendo levantar cedo todo dia para trabalhar. É isso aí, gente. Então, nós vamos ficando por aqui hoje. Queria fazer aqui alguns agradecimentos. Primeiramente, ao pastor Daniel, porque mais uma vez aceitou o convite. Você vai aceitar o próximo? Ah, estamos dentro já. Então, pronto. Então, ele já aceitou o próximo nóis, convite. Né? Eu queria agradecer a pastora Priscila, que está aqui com a gente, com a Melzinha linda. Quer falar alguma coisa, amor? Quer falar? Não. Não? Gente, ela é linda demais e ela não quer... Vem aqui para eles verem você. Vem. Ela não quer ofuscar a minha beleza, por isso que ela está ficando ali, mas eu faço questão dela vir aqui, porque ela é linda demais. Cadê a Melzinha? Dormiu? Está quase dormindo. Gente, essa é a pastora Priscila, a esposa do pastor Daniel, uma bênção. Muito obrigada por você ter vindo, viu? E a gente queria agradecer também os meninos aqui, que são top de linha, né? O Guilherme, o Renan, são os nossos nota 1000 aqui. Pensa nos meninos bons, gente, que faz tudo acontecer. Obrigada, pastora. Então, muito obrigada, meninos, porque vocês são realmente nota 1000. Quero fazer aqui os agradecimentos ao Samuel, que me ajudou aí com o vídeo, né, dos adolescentes. Agradecer aos adolescentes, agradecer ao PJ, que fez uma participação especial. PJ é um menino de ouro, esse menino que vocês viram tocando violão aí. Ele não faz parte da nossa igreja, Povo de Deus, ele é da Vida Abundante, né? Mas ele é nosso também, ele é da Vida Abundante, ele é da sua igreja. É uma igreja só, a gente nem existe duas, né? Isso. Só tem a igreja do Senhor Jesus só. Exatamente. PJ, muito obrigada pela sua participação, viu? Você foi muito importante para a gente. Quero agradecer aos pais que permitiram que nessa fase difícil eu e o Samuel fosse até a casa de cada um deles para gravar os vídeos aqui. A gente tomou todos os cuidados, fomos de máscaras, com álcool gel nos acompanhando, né? Mantemos a distância deles, mas foi necessário para que esse trabalho ficasse bom. Então, eu queria agradecer tudo isso e queria pedir para você, para a gente fazer um agradecimento a Deus por essa oportunidade que Ele nos deu, de estarmos Amém. aqui mais uma vez, levando para as famílias algumas soluções, né? Algumas soluções, que foi o que nós fizemos hoje. E para que eles sintam a liberdade de nos procurar quando eles se encontrarem nessas situações difíceis com seus filhos em casa, nesses momentos aí de conflito. Vocês podem nos procurar com toda certeza que a gente vai estar à disposição de vocês, tanto os pais quanto aos filhos, ok? Amém. Então, você que está aí nos assistindo, não deixa que seja um vídeo que você não interaja com Deus. Feche seus olhos aí nesse momento. Vamos orar juntos. Vamos agradecer a Deus por essa palavra, por aquilo que Ele nos deu hoje, mas também pedir a Ele a ajuda que vem do alto, aquilo que só Ele pode nos dar, né? Feche seus olhos aí onde você está. Senhor, nós te agradecemos, Pai. Obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor, pelos conselhos que o Senhor trouxe na nossa mente aqui para nós dividirmos com os nossos irmãos. Pai, que eles entendam, Senhor, que nós não somos, sim, nós reconhecemos, Senhor, não somos melhores do que ninguém, não entendemos mais do que os outros, nós sabemos também das nossas deficiências, daquilo que nós também precisamos crescer, Senhor. E o que nós queremos aqui, na verdade, é expor algumas coisas que estão na Tua Palavra e algumas experiências que nós vivemos. E que eu sei, Senhor, que muitos desses irmãos que estão nos assistindo também nos ensinariam em muitas outras coisas e são muito melhores do que nós em muitas outras coisas. Nós te glorificamos pela vida de cada um deles, que com muito carinho, com amor, esteve conosco aqui do começo ao fim, nessa live, neste culto, Senhor. E que o Teu nome, Senhor, seja glorificado através da vida dos adolescentes, dos jovens, Senhor, que estão sob nossa responsabilidade, que estão, Senhor, sob nosso cuidado, aqueles que o Senhor deu o presente, a alegria de nós estarmos perto deles para cuidar, Senhor. E nós te agradecemos pela vida de cada um deles e por essa palavra, Senhor. Pedimos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor guie a nossa mente, o nosso espírito, o nosso coração para tudo aquilo que nós vamos fazer e falar com os nossos adolescentes, com os nossos jovens. E nós oramos também aqui, Senhor, pedindo... já que a depressão, Senhor, ela é uma doença, sabemos que o Senhor Jesus, Ele pode curar todas as doenças, e nós pedimos, Senhor, se há algum jovem ou algum adolescente, Senhor, que vai ter acesso a esse vídeo,
que vai assistir esse momento que nós estamos passando aqui, Pai, que essa oração alcance o coração dele. Se ele estiver depressivo, Senhor, que o Senhor venha com a cura agora sobre a vida dele, Pai. A partir do momento em que ele ouvir essa palavra, a partir do momento que ele ouvir, Senhor, essa oração, e ouvir o nome de Jesus sendo declarado sobre a vida dele, Pai, que haja uma cura, Senhor, feita pelo Teu Espírito, uma cura milagrosa, algo, Senhor, que seja uma operação do sobrenatural do Senhor, Pai. No nome de Jesus nós te pedimos. Cura, Senhor, visita, Senhor, os adolescentes, visita os jovens, Senhor, e que o Teu nome, Senhor, possa ser glorificado através da vida de cada um deles, Pai. Obrigado por essa igreja, obrigado por essa liderança, pelos pastores, obrigado, Senhor, por essa casa, e obrigado pela Tua presença neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e Te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Paz e graça a todos. Nós somos a Geração Águia e gostaríamos de deixar para vocês os avisos da igreja. Então, por favor, não se desconecte, não saia da TV ou qualquer aparelho que esteja assistindo e nos acompanhe até o final, tudo bem? Ok, beijo! Todas as terças-feiras, das 7h30 às 8h30 da noite, live pelo Instagram, oracão.iepd, o horário de oração direcionado pelo pastor Gilmar e evangelista Cida. Participe com a gente! Em todas as terças-feiras, das 8h30 às 10h, os cultos. Dia 9/6, Geração Águia, para os jovens, é o nosso grupo. Dia 16/6, Ministério Infantil para crianças. Pelo canal do YouTube IEPD, da nossa igreja, ao vivo. Venha conosco, está sendo uma bênção muito edificante, sendo muito marcante. Quinta-feira, não perca, nós temos os nossos cultos de célula, mais de 10 células participando. Neste momento, nós estamos fazendo pelo Instagram por conta da pandemia, mas não perca, está sendo edificante. É toda quinta-feira pelo Instagram, das 8 às 9h da noite. E se liga no próximo post que vai vir depois do meu vídeo, que vai estar todas as informações certinho para vocês. E no sábado, mesmo dia do batismo, de manhã, às 9h, será realizado um curso sobre o batismo. É muito importante que os irmãos que ainda não batizaram participem para esclarecer todas as possíveis dúvidas. O curso será presencial na recepção da igreja, com todos os cuidados relativos ao coronavírus. E os interessados entrem em contato com o pastor Júnior ou com o líder de sua célula. Jesus disse: aquele que crer e for batizado será salvo. Se você crê, mas não foi batizado, terá esta oportunidade, porque no próximo sábado, dia 13, às 16h, teremos um batismo. Interessados, entrem em contato com o pastor Júnior ou com o líder de sua célula. E todos os domingos, a partir das 9h até as 10h30, vamos ter a aula bíblica via Google Meet Hangout em direção da professora Cristiane. Venha com a gente, porque é uma bênção, você não vai se arrepender. E domingo nós estamos aqui às 7h da noite para mais um culto para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, às 7h da noite, ao vivo pelo nosso canal do YouTube. Venha com a gente. Temos também, toda segunda e sexta-feira, a palavra do culto do dia anterior, lá no grupo de meditação. Lá a gente pode compartilhar o que a gente entendeu, entender mais ainda o que o outro irmão entendeu. É muito bom participar do grupo de meditação. E para os que ficaram interessados, por favor, falem com a evangelista Mara no número 996593445. Espero que tenham uma boa noite e fiquem com Deus. Nós também temos a campanha das cestas básicas, onde você pode contribuir com alimentos, trazendo até nós aqui na Avenida Olívio Boas, número 849, aqui no Parque da Represa, ou ligando pra gente retirar aí na sua casa. Nós também temos o relógio de oração, que é onde todas as células se reúnem em horários diferentes para orar pela nossa nação. Também temos a escala de jejum, que é pelo esse mesmo propósito das nações.